Estamos de volta com o debate dos candidatos à presidência da OAB na TV Pantanal. Vamos relembrar as regras para este segundo bloco. No segundo bloco, os candidatos farão perguntas entre si. O tempo para a pergunta será de 30 segundos e o da resposta, 2 minutos. O tempo para a réplica será de 1 minuto e o da tréplica também de 1 minuto. E mais uma vez, lembramos que não serão permitidos ataques ofensivos aos candidatos. Caso isso ocorra, os microfones serão cortados. É importante reforçar também que não se pode devolver a pergunta ao mesmo candidato. Lembrando também que o primeiro candidato a fazer a pergunta tem que ser o último a responder. E de acordo com o sorteio realizado antes do início do debate, quem abre esse bloco de perguntas e respostas é o candidato Leonardo Campos. O senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Quem o senhor escolhe? Candidata Cláudia Aquino. Pode fazer a sua pergunta. Na nossa gestão à frente da Caixa de Assistência, nós revolucionamos o tratamento conferido aos advogados. Criamos o auxílio maternidade, que recentemente tivemos a grata satisfação de saber que foi estendido para todo o Brasil. Instituímos campanhas educativas, como a campanha de Carnaval, Outubro Rosa, Novembro Azul e Marcha Mulher, que inclusive serviu de inspiração para a criação da OAB Mulher. Criamos a colônia de férias, a corrida da advocacia, o centro de saúde e o estacionamento da advocacia. O que a senhora tem de proposta para a Caixa de Assistência? Candidata, a senhora tem 2 minutos para responder. Tempo. Nós queremos uma Caixa de Assistência que trabalhe em conjunto com todo o sistema OAB. Nós queremos uma OAB que seja uma só. A Caixa de Assistência, ela irá trazer mais assistência à advogada e o advogado, além dos convênios que nós já temos hoje. Nós queremos uma Caixa de Assistência que ela possa aproximar a advocacia da capital da advocacia do interior. A exemplo de que ela irá levar cursos para o interior, através também de uma integração com a ESA, que esses cursos cheguem ao computador dos senhores advogados e advogadas. A exemplo, por exemplo, do que nós temos hoje, que é o lançamento do novo CPC, que já está disponível a partir de hoje para a advocacia, nos cursos telepresenciais. Esse é um dos aspectos. A Caixa de Assistência irá buscar uma maior estrutura nas salas dos fóruns para a amamentação. Nós queremos implantar uma creche para os advogados e advogadas, onde nós temos muitos dos colegas que têm dificuldades, por exemplo, numa realização de audiência, não ter aonde deixar o seu filho ou sua filha. Então, esse é mais um trabalho que nós vamos fazer através da Caixa de Assistência. Iremos ampliar, sim, também os convênios que já são realizados, para que a gente possa trazer todo esse trabalho muito mais próximo do advogado e principalmente da advocacia do interior. Nós vamos implantar uma clínica dos advogados na subseção de Rondonópolis, que é o maior colégio de advogados que nós temos no interior. Nós queremos que todos os serviços que são feitos pela Caixa em Cuiabá, que ele também se estenda à advocacia do interior. E assim nós estaremos convergendo todas as nossas propostas para a integração, que é o que nós queremos, que a OAB ela seja uma só. Ok, candidata. Candidato Leonardo, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Quero dizer à advocacia mato-grossense que a candidata não precisa se preocupar. Nós já temos o centro de saúde na cidade de Rondonópolis, aliás. Foi o primeiro centro de saúde da advocacia do interior. Lá nós já temos um serviço completo na área de odontologia e vários convênios na área de saúde, prestando um serviço ou fornecendo um produto à advocacia de Rondonópolis e de todo o interior a preços diferenciados. Da mesma maneira, foi um projeto nosso da Caixa de Assistência a instalação de fraudários nas salas da OAB que possuem banheiros próprios. Em toda as subseções, no complexo judiciário, na subseção de Várzea Grande e na sede da OAB. Então, esses benefícios não precisa se preocupar, que já estão em funcionamento em prol da advocacia. A Caixa de Assistência sempre foi uma parceira da OAB, inclusive atendendo reconhecidamente pelo Conselho Federal, extrapolamos os nossos limites de atuação. Fizemos, por exemplo, o projeto de inclusão digital, onde beneficiamos todas as subseções com equipamentos de informáticas. No centro de saúde já atendemos mais de 10 mil pessoas. Portanto, a Caixa tempo esgotado. Candidata Cláudia Aquino, tréplica, 1 minuto.
Ao contrário do que foi afirmado pelo candidato Leonardo Campos, estando nas visitas, agora na pré-campanha e na campanha, na subseção de Rondonópolis, na verdade, não existe a clínica dos advogados na subseção de Rondonópolis. O que existe é somente um convênio com uma determinada clínica, onde ela presta um pequeno serviço. Não é isso que nós queremos. Você, advogado e advogado, nós vamos implantar, de fato, a exemplo do que nós temos aqui em Cuiabá, uma clínica para servir e prestar o serviço de odontologia, serviço de fisioterapia, de pilates, para que vocês possam usufruir dos mesmos serviços e condições que nós temos na capital. O que nós queremos é essa integração, que é um dos eixos, como eu já disse, das nossas propostas. É fazer com que a OAB seja a OAB da capital, com a do interior, do advogado jovem, com o advogado mais experiente, dos advogados públicos e privados. Agora, quem pergunta é a candidata Cláudia Aquino. Lembrando que, de acordo com as regras do debate, não é possível devolver a pergunta ao mesmo candidato. A senhora tem 30 segundos. Quem a senhora escolhe para fazer a pergunta? O candidato Fábio Capilé. Pode fazer. No começo da minha carreira, também enfrentei todas as dificuldades que o jovem advogado e a jovem advogada passam. Nós temos as nossas dificuldades para nos estabelecermos no mercado de trabalho. Nessa gestão, como vice-presidente, eu pude acompanhar todas as discussões ao qual aconteceram para que fosse aprovado pelo Conselho Federal o Plano Nacional de Apoio à Jovem Advocacia. Eu pergunto, quais são as diretrizes que o senhor tem para o jovem e a jovem advogada? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Eu sou professor universitário há 8 anos e convivo com a realidade da jovem advocacia. Eu sei o que o jovem advogado precisa, não só no plano acadêmico, mas também quando ele dá o primeiro passo na sua profissão. É importante dizer que eu fui o primeiro presidente da Comissão do Jovem Advogado do Estado de Mato Grosso. E enquanto atuei, sempre atuei de forma dura na defesa do jovem advogado. É importante dizer também que hoje nós estamos vendo em todas as propostas, que todos buscam implementar uma estrutura voltada para a jovem advocacia. E desde aquela época, desde 2005, eu venho lutando para tentar implementar a existência de um escritório. Aqui nós temos escritório transitório de 2005, que foi protocolado na OAB, mas a OAB nada fez, desde lá para cá. Você, advogado, que já está com 10 anos de atividade, você poderia ter um escritório para dar suporte como primeiro passo para a sua caminhada. Você que não tinha condições de ter um escritório, e aí poderia ter uma estrutura. Nós, enquanto gestão, Chapa 2, nós pretendemos implementar isso sim. Não só o escritório voltado para dar sustentação para o jovem advogado. Nós pretendemos também dar sustentação através de palestras voltadas para o jovem advogado, palestras que sejam a sua realidade, que sejam palestras de oratória, sejam palestras voltadas exatamente para a questão do marketing jurídico, palestras também voltadas para o que você precisa para alcançar o sucesso profissional. Então, não só isso, o advogado ele precisa do primeiro passo para encontrar emprego. Nós vamos ter um portal também voltado para dar o link entre escritórios e advogados quando precisem de emprego. Somos todos OAB, Chapa 2, não se esqueça. Ok, obrigada, candidato. E candidata Cláudia Aquino, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Advogadas e advogados jovens do nosso estado. A nossa pergunta se referiu ao Plano Nacional de Apoio à Jovem Advocacia, que possui 8 diretrizes. 2 delas já temos implantados, inclusive, nessa gestão, que é o escalonamento no pagamento das anuidades e também o jovem e a jovem advogada. Nós já temos também essa política de anuidades implantada na gestão. O que nós queremos fazer? Transformar nossa COJAD da seccional em um conselho da jovem advocacia, aonde o jovem advogado e a jovem advogado terão voz, irão participar também das decisões da nossa seccional.
Nós queremos essa participação efetiva. No Plano Nacional de Apoio à Jovem Advogada, estão traçadas diretrizes para que nós possamos dar apoio ao seu crescimento profissional. Nós precisamos de uma advocacia que seja próspera. E a jovem advocacia, ela não é só o futuro da ordem, mas é o presente também. Tempo esgotado, candidata. Agora é a tréplica. 1 minuto, candidato. Eu pergunto para você, jovem advogado, as propostas feitas pela candidata, por que não foram implementadas nessa gestão? Você aí, você que está no dia a dia, você sentiu alguma mudança na sua vida? Você sentiu que existe algum elemento de implementação, algum curso novo para te dar sustentação nos dias atuais? Então, por que isso não foi implementado ainda? Nós não. Nós iremos implementar a chapa 2, somos todos OAB. Nós, por sabermos da realidade da jovem advocacia, nós vamos fazer de tudo para que o advogado ele tenha o seu primeiro passo garantido dentro da advocacia, para que ele alcance aquele seu sonho de sucesso profissional. Nós faremos por vocês, porque conhecemos a sua realidade. Por isso, eu peço o seu voto, advogado e advogada, chapa 2, somos todos OAB, por uma OAB transformada, oxigenada e na defesa da jovem advocacia. Ok, candidato, obrigada. E agora é o senhor, Fábio Capilé, quem faz a pergunta. Lembrando que não é possível devolver a pergunta ao mesmo candidato. O senhor tem 30 segundos. Para quem vai a sua pergunta? Vai para o candidato Pio. Pode fazer a pergunta. Candidato Pio, o candidato Leonardo Campos disse nessa semana, através de uma entrevista, que ele é favorável à desvinculação política partidária. Eu gostaria de saber qual a opinião do senhor sobre isso, sobre essa alegação, sobre essa tese de desvinculação partidária em relação ao candidato Léo Capataz. Candidatos, só um minuto, candidato, o senhor tem 2 minutos para responder. Tempo. Nobre doutor Capilé, obrigado pela pergunta. É muito importante que a gente saiba que neste momento de nossa eleição temos aqui 5 candidaturas. 4 candidaturas representam o continuismo de nossa instituição. Somente a chapa 5, OAB, em transformação, oposição de verdade, não representa o continuismo. Um continuismo que traz grandes mazelas à nossa instituição. E aqui eu quero deixar bem claro tudo isso para todos os advogados e advogadas. Nós temos hoje o atrelamento político e administrativo, pois aqui as 4 chapas, todas elas estão no poder há vários anos, e essa vinculação, tanto administrativa como partidária, traz consequências danosas. Aqui nós sabemos que há grandes investimentos financeiros nessas campanhas e nós pregamos muito. A chapa 5, OAB em transformação, a isenção. A nossa chapa, ela é composta por procurador de Estado, por promotor de justiça aposentado, defensores públicos, advogados atuantes de 5, 10, 15, 34 até 42 anos. É uma chapa realmente que o nosso plano de gestão, ele foi montado dentro dos escritórios de advocacia, dentro de todos os fóruns do nosso interior e da capital. E um plano de gestão que ele vem realmente de encontro à necessidade de todos os advogados e advogadas atuantes desse Estado. Hoje, a vinculação partidária, ela está atrelada em todas as candidaturas. Basta vocês ver os apoiadores. Inclusive, tivemos agora recente uma deputada declarando apoio ao nosso nobre amigo doutor Leonardo. Tempo esgotado, candidato. Agora, candidato Fábio Capilé tem direito a 1 minuto de réplica. Tempo. Nós precisamos de uma OAB independente. Precisamos que a OAB ela seja voltada para o advogado e advogada. Ele tem que fazer o seu papel social, ela tem que defender a sociedade. E não há como defender a sociedade enquanto nós tivermos a vinculação política partidária. A OAB ela não pode se prestar a um trampolim político para interesses pessoais. E a gente vê que isso corrói toda a instituição e acaba destruindo a relação entre instituição e advogado. Então, é importante que tenhamos uma instituição forte na defesa das prerrogativas,
para que também ela possa atuar de forma firme perante qualquer autoridade, sem medo, na defesa dos interesses do advogado. Por isso, no dia 27, somos todos OAB, Chapa 2. Esteja junto com a gente, nós vamos transformar a instituição OAB. Obrigado, candidato. Agora, tréplica do candidato Pio, o senhor tem 1 minuto. Tempo. A nossa chapa OAB em transformação, oposição de verdade, Pio da Silva. Eu sou o único candidato que todos os advogados têm conhecimento que eu venho combatendo o atrelamento político e vou continuar a combater. Eu tenho situações em que o atual presidente da nossa instituição, a eleição dele, teve grande apoio de secretário estadual do governo Silval Barbosa. Devido a esse atrelamento político, as obras da Copa do Mundo, nós temos aí, meu Deus, que consequências danosas a toda a sociedade. Não houve fiscalização, não houve prestação de contas. Aconteceu um absurdo. A nossa entidade do lado social, ela ficou ausente. E essa ausência, ela não vai mais existir. A Chapa 5, que tem isenção partidária, e vamos enfrentar de frente a frente para que haja isenção em tudo que acontece. Tempo esgotado, candidato. Agora quem pergunta é o mesmo candidato Pio da Silva. Lembrando mais uma vez que não é permitido devolver a pergunta ao mesmo candidato. O senhor tem 30 segundos e, de acordo com as regras do debate, também estabelecido em sorteio, a sua pergunta deve ser direcionada ao candidato José Moreno. O senhor tem 30 segundos. Doutor José Moreno, o senhor esteve por mais de 10 anos como conselheiro estadual e como secretário-geral da Caixa de Assistência da OAB. E hoje, os seus 2 maiores apoiadores, conselheiros federais, Guilhem e Francisco Sgaben, eu costumo dizer que você tem o DNA da situação. Como agora o senhor quer se intitular oposição com todo esse passado que lhe condena? 2 conselheiros estaduais, candidato à reeleição na sua chapa. Candidato José Moreno, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Tempo. Obrigado pela pergunta, candidato. Eu fico muito à vontade para responder essa pergunta, porque estive sim na gestão até o momento em que percebi que a gestão não mais representava a advocacia. A partir do momento que você verifica que se usa a gestão para trampolim político, para infiltração político-partidária, para utilizar uma pavimentação para você tentar o desembargo pelo 5º Constitucional e não se defende mais as prerrogativas, não se defende mais a advocacia, fica insustentável para uma pessoa de bem manter-se com a situação. Por isso, desde 2009, faço uma oposição madura, uma oposição inteligente, que quer unicamente a valorização da advocacia. É importante que saibamos também que nós fomos escolhidos pelos nomes citados pelo nobre candidato, porque temos o melhor projeto coletivo para a advocacia. Os conselheiros federais, Francisco Sgaben e José Guilhem, têm atuação destacada junto ao Conselho Federal. E mesmo tendo sido convidados por todas as chapas que aqui estão, por todos esses candidatos, escolheram a chapa Atitude na Ordem, por entender que nós temos o melhor projeto. E é importante que se diga, Francisco Sgaben é um dos conselheiros federais mais atuantes do país. É dele o projeto que visa a redução da cláusula de barreira de 5 para 3 anos para o jovem advogado. É dele também o projeto que fez com que as sociedades advocatícias pudessem ser incluídas no plano de tributação, no sistema simples de tributação. Então nós temos orgulho das pessoas que escolheram a chapa Atitude na Ordem, porque entende que nós sim somos a melhor Tempo esgotado, candidato Pio, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Tempo. Pois é, doutor Moreno, o senhor esteve lá por tanto tempo e nunca defendeu mudanças. E nunca defendeu mudança nenhuma, nunca divergiu desses acontecimentos. O nosso plano de gestão está estampado e, conforme eu disse, ele foi criado dentro dos fóruns de Mato Grosso e dos escritórios de advocacia. E aqui está elencado propostas ao jovem advogado com 2 anos de isenção. Temos aqui também proposta à jovem advogada. Temos proposta
a maior participação das mulheres na gestão, apoio à advocacia criminal, à privada, à advocacia pública, à criminalista, a Escola Superior da Advocacia que vive hoje. Nós estivemos em reunião com a reitora da UFMT e nós iremos criar dentro da nossa instituição diversas palestras, diversos requisitos. Tempo esgotado, candidato. Agora o candidato José Moreno tem 1 minuto para a tréplica. Tempo. Lamentavelmente, o candidato não conhece a história da minha vida na atuação da política classista. Todos sabem que tive atuação destacada tanto como diretor da Casa de Assistência, onde nós organizamos o sistema que se encontra até hoje. Tive também atuação destacada como conselheiro estadual, relatando inúmeros processos de desagravo público, bem ainda lutei pela implementação do Tribunal de Defesa das Prerrogativas. Porém, agora, na oposição, temos a certeza que temos condições, pelo amadurecimento e pela experiência adquirida ao longo dos anos, e principalmente pela equipe montada através da chapa Atitude na Ordem, que poderemos fazer uma gestão independente, ética, cidadã, transparente, voltada para a advocacia e na defesa da sociedade. Esse é o nosso compromisso. No dia 27, vote chapa 4. Obrigada, candidato. Agora quem pergunta é o candidato José Moreno. E pelas regras do debate, como nós já esclarecemos através do sorteio e também o que foi passado anteriormente à assessoria, o candidato deve fazer a sua pergunta ao candidato Leonardo Campos. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Tempo. Candidato, o nosso tema é relativo à OAB, ética e cidadã. O senhor foi intimado recentemente pela Comissão Eleitoral em relação ao inadmissível registro de domínios na internet por sua assessoria de marketing, que nos impediu, inclusive, de utilizarmos o site, como vimos agora há pouco. O senhor entende ético registrar domínio de concorrentes antes e durante o processo eleitoral? Obrigada, candidato. Bom, candidato agora, Leonardo, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Tempo. Olha, obviamente que não entendo ético. Tanto é que quando tomei conhecimento desse fato, solicitei e determinei a liberação desses domínios. Que, aliás, eu não sei nem se já foi feito. Mas o que eu quero dizer, o advogado José Moreno comete um erro crasso. Não foi eu que registrei o domínio. Eu sou o Leonardo Campos. Quem registrou o domínio foi o senhor Frederico Parma. Portanto, o candidato José Moreno tem que tratar as suas desavenças com o senhor Frederico Parma. Lamento muito o nível que se chega nessas discussões da ordem. Ora, nós que cobramos tanto que a política partidária venha discutir propostas, vocês estão fazendo exatamente igual. Nossa chapa não. Nós queremos discutir propostas, nós queremos discutir projetos para a advocacia. E aproveito o gancho para ressaltar, nessa linha dos registros de domínio, que precisamos urgentemente discutir, por exemplo, o processo judicial eletrônico. Não é crível, por exemplo, que advogados lá de Vila Rica tenham que peticionar das 4 às 8 da manhã, porque não temos velocidade de internet compatível com o sistema judicial eletrônico. Na nossa gestão, enfrentaremos essa questão de frente. Não permitiremos a implantação assodada do processo judicial eletrônico. Da mesma maneira, utilizaremos a via da ação civil pública para ingressar em juízo contra as empresas de telecomunicações, para que elas possam entregar aos nossos escritórios a velocidade da internet contratada. Nós precisamos disso, de discussão de propostas para a advocacia, olhar para frente. E ao que me consta nessa questão do domínio, o senhor Frederico Parma registrou o domínio em nome de todos os candidatos, porque por todos foi consultado para prestar serviço. Eu contratei a pessoa jurídica, não tenho nada a ver com o senhor Frederico Parma. E estou disposto nessa caminhada a discutir projetos e propostas para a advocacia. Nossa candidatura foi pensada, preparada, o que demonstra uma desorganização do candidato que não se preparou para enfrentar o pleito eleitoral. Ora, o direito não socorre aqueles que dormem, portanto, deve resolver o seu problema com o senhor Frederico Parma. Obrigado, candidato. Agora quem tem 1 minuto, a réplica é o candidato José Moreno. Tempo. Em nossa gestão, a ética será um dos seus pilares básicos e iremos cumprir o papel de fiscalização de todos os poderes constituídos. É muito fácil um candidato se esconder e sair pela tangente, dizendo que foi a sua assessoria quem simplesmente decidiu fazer o registro de domínios de todos os candidatos. Prestem atenção, senhores. Se, durante uma campanha, já há atitudes dessa forma, que não respeitam a moral, que não respeitam a independência de um candidato, imaginemos o que será feito durante a gestão. Nossas propostas serão todas pautadas pela ética,
pela cidadania, trataremos todos os advogados sempre com muito respeito em todo o estado de Mato Grosso, seja de Apiacás, seja de Alto Araguaia, e jamais permitiremos que nós façamos uma defesa por uma omissão nossa por conta de terceiros que nos representem. Obrigado, candidato. E agora o candidato Leonardo Campos tem 1 minuto para a tréplica. Tempo. Preste atenção, advocacia. Isso demonstra a desorganização do candidato. Se o candidato foi omisso na defesa dos seus próprios direitos, na defesa dos seus próprios interesses, imagina como ele tratará a defesa dos interesses da advocacia. Nós temos propostas claras. Aliás, o que não me permite caminhar com a atual gestão é a forma de enxergar a defesa da advocacia. Nós precisamos e iremos defender a advocacia de forma firme, de forma dura, de forma rígida e incisiva, não no marasmo que se encontramos. Portanto, compare as candidaturas, percebam quem possui condições e serviços prestados à Ordem dos Advogados do Brasil. O meu perfil, o meu currículo é conhecido de toda a advocacia do Mato Grosso, porque quando presidente da Caixa, levei os benefícios da Caixa de Assistência ao advogado da capital como ao advogado do interior. O candidato esteve na gestão por mais de 10 anos. Poderia ter feito esses enfrentamentos quando esteve lá, mas preferiu o silêncio e aparece apenas de 3 em 3 anos para querer discutir os problemas da advocacia que ele não conhece. Tempo esgotado, candidato. E antes de encerrar esse bloco, eu quero deixar aqui registrado que o candidato Leonardo Campos pediu direito de resposta. A comissão do debate, a organização, está avaliando e será concedido ou não o direito de resposta ao final do 4º bloco. Agora nós vamos ao intervalo comercial e no 3º bloco, os candidatos à presidência da OAB voltam a se enfrentar com perguntas entre si e com tema livre. Voltamos já.